Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Karina Artêncio, sou professora há vários anos e hoje eu quero conversar contigo a respeito de mais um pedacinho do Plano Nacional de Educação que está vigorando, então, o novo, né, em 2026. Hoje nós vamos falar sobre o financiamento do Plano Nacional de Educação. O PNE, ele deve ser financiado com recursos vinculados à educação, então, pela União, estados, DF e municípios, e com fundos constitucionais e legais vinculados para a educação, né? Entre outras fontes. É importante que vocês saibam que esses mecanismos, né, de transferência, de prestação de contas dos recursos públicos, eles devem incluir a divulgação detalhada, inclusive por meio digital das despesas, né, e do capital decorrente aí, né, da ideia relacionada ao fortalecimento, principalmente dos conselhos e do controle social. Então, não esqueçam que o acompanhamento dos recursos, né, eles são importantes pela participação tanto dos conselhos quanto do controle social como um todo. O financiamento da educação, pessoal, ele é de competência, então, da União, Estados, DF e municípios, e vai observar a busca pela equidade de capacidade, então, aí do financiamento pelos sistemas públicos da educação básica, o padrão nacional de qualidade, então, aí, né, relacionado a qualidade da educação, a organização, então, no âmbito da federação. Outro ponto importante do financiamento da educação pública básica nacional é o que a gente chama de CAC, né? Que é o custo aluno qualidade, do qual está elencado lá no artigo 211, parágrafo 7º da Constituição Federal. E isso é importante porque essa base do custo aluno, né, qualidade, ele vai impactar no financiamento da educação básica. Além disso, o monitoramento contínuo da alocação de recursos financeiros para melhoria na qualidade do padrão da educação, sua oferta, para a diminuição das desigualdades de aprendizagem e também das desigualdades sociais e regionais. O PNE também busca, né, dentro dessa ideia, então, do financiamento, observar o aperfeiçoamento da capacidade da gestão financeira e o atendimento às diferentes necessidades dos estudantes, principalmente, em especial, aqueles grupos relacionados à população tradicional e a grupos específicos, tá bem? Outra coisa importante que tu deve guardar, né, nesse nosso rápido resumo em relação ao financiamento da educação pelo Plano Nacional, que a parcela de participação, de resultados, de compensação financeira, né, pela exploração de petróleo, gás natural, né, é destinada à educação básica com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta do financiamento do PNE, que prioriza principalmente a infraestrutura da educação básica. E esse ponto, pessoal, cai muito e as pessoas marcam errado, porque não imaginam o que exploração de petróleo e gás natural tem a ver com educação. E tem tudo a ver com educação, porque deve garantir a priorização da infraestrutura da educação básica, ok? Isso ocorre em acréscimo aos recursos vinculados, então, aí com os termos da Constituição Federal, né? Para além dos recursos que já são previstos em lei. Outro ponto importante é a palavrinha plano plurianual. O plano plurianual é o plano de governo, né? É o plano que o governo tem, então, para os vários anos da sua gestão e que caminham junto com as diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Isso, quando tu tiver um tempo, tu pode dar uma olhadinha lá na Lei Complementar 101, é ela que vai trabalhar com o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tá bem? Não é o LOAS, hein? Essas leis orçamentárias, esse plano plurianual da União, Estados, DF, municípios, eles devem ser elaborados em consonância com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias do PNE e dos respectivos planos, então, dos estados, do plano distrital e do plano dos municípios. A ação, pessoal, de assistência técnica e financeira, né, deve observar as diretrizes, os objetivos do plano de educação, e o Ministério da Educação é quem edita atos
sobre o marco de referência em relação à equidade na educação, orienta em relação à assistência técnica de todos os entes aí, então, federativos. Essa é a forma, então, que se organiza, né, o financiamento do PNE. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu tenho feito partes da legislação, daquilo que mais cai nas provas, para que você possa obter êxito aí. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com quem também está estudando. Vai ser um prazer auxiliá-los. Um abraço. Tchau, tchau.